Olá pessoal, venho aqui trazer para vocês mais algumas questões, né? Eu trouxe algumas questões da UPE, tá? Características com características do SSA e também algumas com características do Enem, certo? De acordo com os conteúdos. Evitei pegar o módulo 1 e o módulo 2 para tratar do módulo 3 e 4. Quer dizer, no caso, né? O módulo de vocês é diferente. Os que é o módulo 9, 10, 11 e 12, não é isso? Então eu procurei trazer algumas questões misturadas entre esses módulos, para a gente não ficar tão repetitivo e ao mesmo tempo o andamento do conteúdo. Primeiro, a gente tem essa questão aí sobre urbanização. Tá? Sobre o tema urbanização, analise as afirmativas a seguir. Então a gente vai analisar, né, e vai observar aí quais alternativas são corretas. Então a gente vai ter aí afirmativa 1, 2, 3 e 4. Vamos ver. Nesse contexto, a partir do século XIX, houve nos países desenvolvidos um processo de suburbanização da população de maior poder aquisitivo, que procurava distanciar-se das concentrações populacionais e industriais e dos problemas ambientais dos centros urbanos. Então, no século XIX, realmente existiu isso, né, nos países desenvolvidos. Justamente porque, gente, a gente vê a concentração da população nessa região vai trazer vários efeitos, né, negativos, positivos também, porque você está perto do seu trabalho, né, distanciamento. Porém, vai trazer grandes confusões, aglomeração, o transporte público, entre outros fatores. Então, alguns se mudavam para áreas perto, que não ficasse, que não sofresse tanto com aquela poluição, com aqueles problemas vividos no eixo urbano. Então, essa afirmação 2 ela está correta sim. Essa afirmação, no caso, a afirmação 1 está correta. Vamos ver se a 2 está correta. A partir da década de 50, houve uma ampliação considerável da superfície ocupada pelas cidades dos países desenvolvidos. Quer dizer, a superfície realmente cada vez mais começou a ser habitada nos países subdesenvolvidos, num ritmo muito mais intenso do que o verificado nos países onde a urbanização acelera há mais tempo. Então, essa afirmação também ela é verdadeira, tá certo, gente? Então, a questão dos países subdesenvolvidos vai ter, né, uma diferença em relação aos países desenvolvidos, ó. Porque nos subdesenvolvidos o ritmo foi mais intenso, mais acelerado desse processo. Porém, foi também um fator negativo porque gerou vários problemas, tem gerado vários problemas. A afirmativa 3 diz que toda cidade é uma forma de organização complexa, do ponto de vista socioespacial, pois seu desenvolvimento depende da infraestrutura administrativa, cultural e tecnológica. Então, realmente, a organização de uma cidade ela é complexa. Socioespacialmente, como é que a gente, onde deve ficar as empresas, onde deve ficar a habitação da população, entre outros fatores. Por isso que tem que ter uma infraestrutura legal de administração política, pública, né? Cultural e tecnológica para saber lidar nessa organização. Então, a afirmativa 1, 2 e 3 correta. Tá? Então, ó, a afirmativa que tem 1, 2 e 3 aí só a letra E. Então, vamos ver se a letra E está certa, se a afirmativa 4 estiver correta, essa afirmativa está ok. A cidade surgiu com as primeiras civilizações da antiguidade, mas foi a partir da Revolução Industrial que surgiu o maior desenvolvimento urbano de toda a história da humanidade. Correta as quatro alternativas, então a letra E está correta, pessoal. Por quê? A gente teve o desenvolvimento da antiguidade das cidades,
Mas a Revolução Industrial revolucionou tudo, toda essa estrutura. Foi algo bem maior, né? Então, a gente vai ver que a opção a alternativa é a correta. Pessoal, essa daqui traz algumas observações. É uma questão que eu já vi que caiu algumas coisas no SSA sobre isso. E já caiu no Enem também. Né? Então é importante a gente ficar ligado. Veja. Aí ele está falando de Israel, né? Ó, Israel, Cisjordânia, né? Aí está aí o Líbano ao lado, né? As cidades importantes, a capital de Israel, Tel Aviv, aí está o Egito, a faixa de Gaza, ali a Síria, né? O Líbano, então Mar do Golfo. Então vamos analisar aqui as informações que ele está me dando. Através dessas informações aqui, eu vou chegar, né? Claro que não é só essas observações. A gente tem que estar estudando em casa para justamente ter o foco e conseguir marcar a questão correta, tá bom, gente? Então vamos ver aí. Jerusalém. Aí vem aí. Os palestinos reivindicam a parte oriental da cidade como capital de seu futuro Estado. Israel a considera sua capital eterna e indivisível. Então, a briga política, né, religiosa de Israel, né, com os palestinos, né, judeus e palestinos aí. Assentamentos, mais de 150 mil judeus vivem em assentamentos nos territórios ocupados por Israel, que quer mantê-los sob soberania israelense. Os palestinos querem o fim dos assentamentos. Então é um conflito que briga por território, né, gente? Então existe aí o fator territorial e existe o fator político, religioso, social. Então, refugiados palestinos. Há cerca de mais de 3,5 milhões de refugiados palestinos. Israel rechaça o retorno de todos eles. Propõe a volta de uma pequena parte deles e compensação para outros. Água. Ambas as partes reivindicam o controle dos recursos hídricos da Cisjordânia. Veja que interessante, né, gente? A briga também não é só política, territorial, social, religiosa. Existe a briga também pela questão hidrográfica, pela água, né, da região. Diante desses aspectos aí que a gente está observando, tem observado, a gente vai passar aqui para a questão. Tendo como base os estudos realizados sobre esse conflito, que ocorre em território asiático, bem como os conhecimentos sobre aquela região, leia as alternativas abaixo e marque a opção correta. Então vamos ver. No conflito que aconteceu em novembro de 2012, o partido Al-Qaeda, que foi majoritário nas últimas eleições na Palestina, disparou mísseis contra alvos israelenses. Então, gente, essa questão aí, a gente analisando o histórico, a gente vê que ela é falsa. Letra B. O Oriente Médio é uma região rica em petróleo. Opa, verdade, isso aí é verdade. Os Emirados Árabes Unidos são os maiores produtores e exportadores de petróleo e gás natural do planeta. Olha, petróleo, beleza, mas ele está colocando já o gás natural também. A disputa não afeta a produção desse mineral na região. E existe sim uma disputa, tá? Da produção desse mineral na região? Sim. A disputa não afeta a produção desse mineral, afeta sim. Todos esses conflitos afetam sim.
Letra C. A cidade de Jerusalém, Israel, é considerada a capital religiosa para as 3 maiores religiões monoteístas do planeta: o judaísmo, o islamismo e o hinduísmo. Olha o erro aí, pessoal. Olha o erro. Hinduísmo. Não é. Então, justamente como o hinduísmo não tem nada a ver, essa questão está, a letra C está errada também. Os conflitos entre Israel e Palestina têm extensas raízes culturais que remontam a vários séculos. Verdade. Após a proclamação oficial do Estado israelense em 48, os conflitos se acentuaram na região. Então, depois de 48, né, esses conflitos eles foram se acentuando cada vez mais. Aí vem o contexto Segunda Guerra, né, gente, que está influenciando também o Estado israelense, a criação do Estado, né? Os conflitos entre israelenses e palestinos, por ser uma disputa local, não afeta o restante das relações internacionais. A ONU já se posicionou sobre o conflito e deixou a cargo das duas nações, somente das duas, a solução para o mesmo. Mentira, gente. Então, letra E totalmente errado, a letra C, a letra D, no caso, é a letra correta, né? Então, raízes culturais que remontam vários séculos, né? Esse conflito, e após a proclamação do Estado em 48, pronto, desandou a ocorrer esses conflitos. Terceiro quesito, vamos ver, pessoal, o racismo e a intolerância causaram diversos massacres e injustiças no decorrer da história, dos gregos e romanos até os dias atuais. O racismo, realmente, intolerância, né? Massacres e injustiças em todo o planeta. Dos gregos e romanos até os dias atuais, realmente. Considere as afirmativas sobre alguns desses massacres e injustiças. Vamos ver a opção 1 aí. Ó. Diz o quê? Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista perseguiu minorias que não correspondiam a seu ideal de raça ariana ou raça pura. Além de 6 milhões de judeus foram executados, ciganos, homossexuais, presos, deficientes, militantes políticos e outros grupos étnicos e religiosos. Gente, essa opção está totalmente certa. Veja como o racismo é forte e até hoje perdura na nossa sociedade, no mundo inteiro. Como ela tem influenciado decisões políticas, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, é um problema da sociedade que vem se perdurando, né? E existem ainda pessoas que defendem ideais, como a gente vê do nazismo, né? Afirmação 2. O apartheid, regime que durou de 48 a 94, restringiu os direitos dos não brancos na África. Nelson Mandela passou 27 anos preso por lutar pelos direitos dos negros em seu país e tornou-se presidente depois de libertado. Pessoal, afirmação 2, correta também. 1 e 2 correta. Se tiver 1 e 2 correta aí, vejam que a letra C está dizendo que 1 e 2 é correta e a letra E também. Então, 27 anos, né, gente? O que Mandela não sofreu nesses 27 anos, né, em busca de unir a população. Apesar dessa história bonita, a gente vê que até hoje, de forma menos agressiva como era de 48 a 94, ainda existe um certo distanciamento entre a população negra e a população branca. 3. Os homossexuais sofreram perseguição com a expansão do cristianismo. Em alguns países, foram presos e condenados à morte. Hoje, apesar de toda a repressão legal e social, a homofobia continua sendo frequentemente expressada, muitas vezes com violência física. Pessoal, realmente
essa questão 3 também é verdadeira, né? Os homossexuais também sofreram muito e ainda sofrem com esse problema aí, né, de perseguição. Das afirmativas abaixo, pode-se dizer que, pessoal, como a gente viu, as 3 estão corretas. Então, se as 3 estão corretas, a gente vai na letra E. Letra E é a letra que você pode marcar o X. Veja aí, pessoal, essa próxima questão. Observe a figura. A figura é a chave para você responder essa questão aí. A chave, a chave. Quer encontrar a chave? Olha a figura. Algumas é texto, outras são gráficos, outras são mapas. Essa não, essa é uma chave. Onde mostra aqui, ó, um policial, né, italiano. Pode ver aqui, a gente está na Itália, né? Pela forma do país, a gente já entende que é a Itália. Ele jogando algemas para a população que já está presa aqui no mar, né? O interessante aqui é a África, o continente africano. Outra coisa que é bom analisar. Hoje, muitos estão morrendo nessa região. Tá? Estão morrendo afogados. A União Europeia sabe de tudo que tem acontecido, né, nessa região. Dentro desse contexto, o que é que a gente vai observar, gente? A gente vai observar que essa região vai sofrer muito com a quantidade de pessoas, né, sofrendo com esse processo de tentar chegar na Europa. Se a gente for analisar o contexto histórico, a gente vai ver que os países europeus, eles escravizaram, eles retiraram boa parte da riqueza dos países africanos. Os africanos hoje sofrem com as injustiças sociais, que têm origem desde o processo, né, de colonização lá atrás. Então, as indústrias que estão sofrendo hoje, porque a maioria é de capital estrangeiro, a diversidade existente aí, que foi retirada, a riqueza natural, né, desses povos, todos esses fatores, gente, e eles se veem obrigados a tentar uma vida diferente, se arriscando a vida, as suas próprias vidas e as vidas dos seus filhos. E quando chegam no continente europeu, são humilhados, né? A questão do racismo, a questão do desrespeito à população africana ou os imigrantes. Então, eles têm morrido aqui, né, justamente, e muita gente tem fechado os olhos. E o interessante da charge é que ele não traz o policial trazendo um barco para levar eles de volta, ou para a África, ou até mesmo para o continente europeu, para a Itália, por exemplo. Ele está mandando uma algema, dizendo, ó, tu vai ser preso, né? Tu vai chegar aqui, tu vai ser preso, não adianta. Então, observando essas questões aí, ele quer, né, a informação correta. Com base em seus conhecimentos relativos à temática apresentada na figura, é correto afirmar que aí o que a gente vai ver em relação, né, à crise econômica e à estabilidade política na Europa tem promovido a imigração forçada de europeus para os outros continentes? Pessoal, claro que não. Não é o europeu que está migrando. Agora, só vai entender essa questão quem estiver atento, tá, às informações, né, dos noticiários. Ó, vou colocar aqui, ó, a letra B aqui, que não estava presente, mas o que é que a gente pode observar aqui? A gente observa que essa... Abaixa lá a TV tá ruim, tá baixa. Abaixa a TV. Aí o que é que acontece? O que é que a gente vai avaliar aí, ó?
A crise econômica e estabilidade política, né, tem forçado os europeus. Voltando, pessoal, que eu estava resolvendo um negócio aqui. Então, a gente vai ver que essa não vai ser imigração forçada dos europeus, né, como a gente viu na letra A. A B vai falar, apesar de os recentes naufrágios ocorridos no próximo à Europa, próximo à Itália, evidenciarem a grave situação em que vivem milhões de africanos, as medidas apontadas pela União Europeia são relativas ao aumento da fiscalização nas fronteiras. B, né? Vamos para B. Vamos para C agora. A necessidade de erguer muros e aumentar a fiscalização em todas as fronteiras, a fim de evitar as levas de imigrantes africanos que aumentam a violência das cidades europeias. Gente, isso não é a solução, né? E não é o que a gente está vendo. Não está relatando isso na imagem. Os imigrantes africanos, em geral, ocupam postos de trabalho bem remunerados, tirando o emprego dos europeus e reforçando o sentimento xenofóbico. Então, isso também não é verdade, tá certo, gente? Então, a letra D não é verdadeira. Letra E. Após superarem os desastres resultantes de século de colonização europeia, os países da África continuam a receber ajuda econômica das grandes potências, não sendo justificável a imigração clandestina. Mentira, pessoal, isso não tem existido. A afirmativa correta aí é: apesar de os recentes naufrágios ocorridos próximo à Itália evidenciarem a grave situação em que vivem milhões de africanos, as medidas apontadas pela União Europeia são relativas ao aumento da fiscalização nas fronteiras. Veja que coisa interessante, né? Estão pensando mais em fiscalizar as fronteiras europeias. Então, a letra B é a letra correta. Não se pense em ajudar. Esse é o sistema relacionado à globalização, ao capitalismo, gente. Então, não se pensa nas pessoas, olha, vamos melhorar a situação da população, vamos fazer... Não. O que a gente vê é cada vez mais, a gente tendo esses problemas, né, dentro da sociedade de forma geral, onde existe um maior, cada vez mais forte, um egoísmo. Vamos para a última questão. Pessoal, a combinação de dispersão espacial e integração global criou um novo papel estratégico para as principais cidades que compreendem os fluxos globais. Essas cidades agora funcionam em novas formas de redes produtivas. Como? Então, sobre a questão espacial, da integração, né? Processo de globalização, pessoal, dos fluxos globais. O que é que essas formas de produção, elas trazem à tona? O que é que a gente pode relacionar aí, dentre os pontos 1, 2, 3 e 4? Vamos ver. Ponto 1. Pontos de comando altamente concentrados na organização da economia mundial. Essa afirmativa está correta. A gente tem pontos de comando, gente. Tudo é centralizado, né? Nada é disperso, não. Tudo relacionado à globalização, ela tem o quê? Tem um objetivo, uma finalidade. Esse fluxo ele é organizado. 2. Localizações chaves para empresas financeiras e de serviços especializados. Sim, a localização é importante dentro desse fluxo. Então, a afirmação 2 também está verdadeira. 1 e 2 verdadeira, só tenho aqui 1 e 2 na letra E, mas vamos ver o resto. Locais de produção, inclusive a produção de inovação, em importantes setores da economia. Locais de produção, inclusive a produção de inovação de importantes setores da economia. Então, os locais de produção são importantes
também. Quarto, mercados para produtos, para os produtos e para inovações produzidas. Então tem que ter um mercado, que é, eu tenho que produzir, mas eu tenho que ter um mercado. Se eu produzo e não tenho mercado, não vai adiantar nada a minha produção. Por isso que a gente vai ter como correta a alternativa E, que são todas as afirmativas estão corretas. Pessoal, eu venho me despedir aqui de vocês, mais uma vez, mais uma aula. Quero mandar um abraço para vocês. Se Deus quiser, a gente vai estar próximo quanto antes. E com inovações, tá? Se cuidem aí. Se Deus quiser, a gente está voltando quanto antes, com todos os cuidados. Um abraço e se cuidem.